Vamos voltar ao manual. Nós temos os livros sobre maldições hereditárias disponíveis. E eu assinei alguns e os coloquei na livraria para que estejam disponíveis para você. Então, eles estarão lá também. Duas coisas aqui. A primeira pergunta diz: você usou o termo 40 unidades de cura em uma analogia ontem. Minha pergunta é: como nos mantemos 100% para a cura? Essa é uma boa pergunta. De fato, vamos abordar isso. Se você olhar mais adiante, não olhe agora, porque vamos estudar juntos o manual, mas há um capítulo no manual sobre os segredos da cura divina de John G. Lake e os seus segredos de poder espiritual. Se você pegar esses dois e internalizar os segredos da cura, aprender sobre eles e depois fazer o que geralmente é chamado de os segredos do poder e colocá-los em prática, então é uma maneira de mantê-lo nesse nível de prontidão. Agora, duas coisas que a Bíblia diz e o próprio Jesus disse. Ele disse que haverá muitos naquele dia que virão a ele dizendo: Senhor, Senhor, não fizemos isso e nós não fizemos aquilo em seu nome. Em seu nome não expulsamos demônios, não fizemos todas essas obras maravilhosas. E ele diz: afaste-se de mim, eu nunca te conheci, vocês trabalhadores da iniquidade. Agora, duas coisas aqui. Primeiro, você pode fazer todas essas coisas que nós dissemos para você fazer e elas vão funcionar. E você caminhará em poder, você verá coisas incríveis acontecerem e você ainda pode acabar sendo aquela pessoa que Jesus disse que nunca conheceu, porque o poder de Deus é como se fosse algo mecânico. Eu iria dizer, se você não acredita nisso, mas você pode não saber. Mas você acredita, você diz: ok, eu não acredito. Sim, você acredita, você só não sabe que acredita. Porque você chegou aqui hoje, porque você olhou para o seu relógio e o seu relógio está ajustado na rotação do Sol ou da Terra ao redor do Sol, e isso é mecânico, e Deus colocou isso em ordem. E todos nós chegamos aqui aproximadamente na mesma hora, ou pelo menos você sabia que hora chegar aqui, então tudo foi mecânico, porque Deus colocou isso em ordem e funciona como se fosse um relógio. Ele não tem que começar de novo todas as manhãs e dizer: tudo bem, Sol, continue iluminando a Terra. Vamos fazer de novo, vamos dar a volta mais uma vez. Não, ele colocou em movimento. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, ele começou a clamar a Deus e Deus disse a ele, e essa é uma das minhas passagens favoritas na Bíblia. A resposta de Deus à oração de Moisés foi: por que você está clamando para mim? Bem, agora quando você tem... Eu quase disse o exército vermelho, quando você tem o Mar Vermelho de um lado e o exército egípcio do outro, ok? Entre esses dois, você está entre eles. Se houvesse um momento para clamar, esse seria o momento. E ainda assim Deus disse: por que você está orando para mim? Por que você está clamando a mim? Moisés ficou quieto e estava pensando: ué, o que é isso na sua mão? E ele disse: é a sua vara. E ele disse: então, você estende a sua mão e abra o mar. Ele disse: você estende a mão e abre o mar. Ele não disse: você estende a mão e eu vou fazer. Ele disse: você estende a sua mão e faça. E aqui está o princípio. O princípio é sempre que Deus te dá uma missão, então Ele espera que você a realize. Isso também significa que sempre que algum tipo de obstáculo estiver no caminho, entre você cumprir sua missão, você pode ter certeza de que esse obstáculo não é de Deus. Porque Ele lhe disse para fazer a missão, então qualquer coisa que surja, você tem a responsabilidade, não apenas o direito, mas a responsabilidade de superá-la. Você tem a responsabilidade de chutar a porta, chutá-la abaixo e quebrar tudo e fazer tudo o que você tiver que fazer. O seu trabalho é cumprir a missão que Deus lhe disse para realizar. Então, basicamente, o que Moisés estava dizendo é: temos esse exército egípcio e temos esse mar. Deus, faça alguma coisa. E ele disse: o que eu te disse? Eu disse para você tirar meus filhos do Egito e trazê-los para a terra prometida. Eu não disse para levá-los para o Mar Vermelho e morrer. Então, o que você tiver que fazer para que isso aconteça, você faz e eu te apoio. E foi o que ele fez. Ele abriu o Mar Vermelho. Estendeu a mão, o mar se abriu, eles passaram, e quando o exército egípcio tentou passar, as águas fecharam sobre eles. Então, o ponto é que isso é mecânico.
Houve outra vez também com a Arca da Aliança, em que ele disse, se você tocar nessa arca, você morre. Quando eles estavam trazendo a arca, ela passou por um local rochoso, uma área áspera, e a arca começou a cair. E um cara apenas tentou fazer a coisa certa, ele pensou, ele estendeu a mão para o item precioso e tocou, e ele caiu morto. Foi tipo, Deus olhou e disse, é isso, você está morto. Não, não foi isso, Deus já havia colocado isso em movimento, é uma lei. Você tocou e morreu, Deus não teve que matá-lo, isso já estava em movimento. Foi como Adão e Eva, se você comer daquela árvore, você morre. Deus não ficou lá, dizendo, não faça isso, e eles fizeram, ok? E eles estavam mortos. Ele já colocou a lei em movimento. O poder de Deus é mecânico, a lei dele está em movimento. Se você é um crente, se você é um cristão, você impõe as mãos sobre os enfermos e eles se recuperam. Tudo que você tem que fazer é acreditar quando você faz isso. Portanto, ser um crente, agora você pode acreditar que você pode colocar as mãos sobre os doentes e Deus os recuperará. E ainda não ser, tecnicamente, um seguidor de Jesus, no sentido de que você tem que... Bem, veja, faz sentido se você olhar para o que Jesus disse. Ele disse, afastem-se de mim, eu nunca os conheci, vocês, trabalhadores da iniquidade. Então eles eram ainda praticantes da iniquidade, mesmo curando os enfermos. Mesmo fazendo as coisas, eles ainda estavam vivendo em iniquidade. Ele disse, eu não os conheço. Então você pode fazer tudo o que nós lhe dissermos, você pode fazer o certo, você pode fazer tudo ao pé da letra e ainda assim estar diante de Jesus e ele dizer, sim, você expulsou demônios, sim, você com certeza curou enfermos, mas eu não te conheço. Então, a grande chave, o grande ponto que eu estou tentando chegar aqui é, você pode fazer essas coisas, mas não as faça sem conhecer a Deus. Conheça-o, desenvolva um relacionamento com Ele, não é difícil. O problema tem sido, na igreja nós fizemos desse relacionamento a base para receber poder. E no minuto em que você coloca algo nesse relacionamento, agora não é mais um relacionamento. Torna-se uma manipulação, torna-se uma farsa. Temos que perceber, nós temos um relacionamento com Deus porque podemos ter um relacionamento com Deus. Por causa do que Jesus fez por nós, podemos ter esse relacionamento. Agora, um dos benefícios de ter esse relacionamento, sim, a propósito, podemos expulsar demônios e nós podemos curar os doentes. Você diz, Curry, isso soa bem, há alguma prova disso? Sim, isso é o que Jesus disse quando eles voltaram e lhe disseram, Senhor, até os demônios estão sujeitos a nós, por meio do seu nome. E Jesus disse, isso é bom, mas não se alegrem com isso. Alegre-se porque o seu nome está escrito no céu. Então eles voltam e ele diz, isso é ótimo, pessoal, eu mandei vocês fazerem isso, mas não se prendam a isso. Mas alegrem-se com o fato de vocês serem conhecidos pelo Pai. Então sim, o poder de Deus, ele é mecânico. Isso é uma das coisas que temos que ser muito honestos. Que observamos nos últimos 15 anos, quando começamos esse movimento de ministrar nas ruas. Vimos pessoas, realmente vimos o cumprimento das Escrituras que Jesus se referiu e falou. Vimos pessoas que todo o seu alvo estava em curar as pessoas para que pudessem aparecer em vídeos, para que elas pudessem colocar no YouTube, para que elas pudessem conseguir seguidores, para que elas pudessem ter dinheiro. E por causa disso, nós observamos as pessoas agora que tudo é sobre resultados. E elas nem mesmo tentam discipular as pessoas que elas estão curando, que é o propósito dos sinais desde o começo. Nós ignoramos isso e somos muitas vezes como pentecostais. Pessoas espirituais, carismáticas, estamos muito empolgados com o poder e é quase como se pulássemos um novo nascimento. Nasce de novo logo para que você possa se mover no poder. Não, 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 não. É o novo nascimento que faz tudo valer a pena. Amém? Então haverá pessoas que farão isso para que você possa andar em poder apenas como mais uma prova, caso você tenha algum problema com isso. Paulo disse que mesmo tendo fé para mover montanhas, se não tiver amor, então não se beneficia em nada. Então você pode, muita gente diz, bem, a fé funciona pelo amor. Bem, não é isso que a Bíblia diz, porque se isso fosse verdade, Paulo não poderia ter dito, se eu tenho fé para mover montanhas e não tenho amor, ele deveria ter dito então, não vai funcionar de qualquer maneira. Mas ele não disse isso. Em Gálatas, onde diz que a fé funciona pelo amor, ela está basicamente dizendo que pelo que você é acreditado, pelo que você é recompensado, é sempre que você anda em fé.
que é motivado a partir do amor. Agora, você pode andar em fé e não ser motivado pelo amor. Você faz o bem para as pessoas são curadas, você não obtém nenhum crédito nisso, você não recebe nenhuma das bênçãos que vem disso, porque você não está andando em amor. Seus motivos não estão certos, as pessoas ainda são abençoadas, elas são curadas, são ajudadas, mas não te beneficiam em nada. Temos que pegar toda a Escritura junto. Certo? Olhar para elas, então, é importante. O poder de Deus é mecânico. Há vários outros lugares onde se fala sobre isso, mas em um ponto falaremos sobre essas duas situações. Ou essas duas listas que demos a você sobre os segredos da cura e sobre os segredos do poder espiritual. É possível viver lá, é bom viver lá e não é difícil. Honestamente, a grande chave é apenas manter as distrações longe. É fácil distrair-se. Por isso queremos manter o foco e fazer o nosso trabalho honestamente. Toda a vida foi projetada para distrair você. O sistema desse mundo, o entretenimento mundial, a vida em geral foi projetada para te distrair. Para distrair você das realidades do reino espiritual. Então o ponto principal é que eles estão tentando te prender nessas coisas. Até a própria vida, ela é rápida. O que você tem que fazer e todas essas coisas. E alguém pergunta, como podemos fazer isso e ainda cuidar das coisas normais? Pagar contas e todo esse tipo de coisa. Bem, não há nada de errado com isso. Porque até Jesus reconheceu que tinha que pagar imposto e isso não o distraiu. Então, você pode fazê-lo, é apenas uma questão de onde está o seu tesouro. Ok? Você sabe que é engraçado, é a mesma coisa que eu disse essa manhã. É na verdade um sistema fechado, que significa da abundância do coração a boca fala. Portanto, se você fala daquilo que você se doa, entra no seu coração. Então, se você quer mudar o que está saindo do seu coração, mude o que está entrando no seu coração. Entende? E como você muda isso é pelo que você assiste, pelo que você fala, pelo que você ouve, pelas coisas ao seu redor. Se você quer mudar o que sai, mude o que entra. Ok? É simples assim. Assim se resume esse ponto. Agora, a segunda pergunta era, o que está acontecendo quando temos que lutar por 45 minutos ou 1 hora para ver resultados? Deixe-me colocar isso assim. Nossa primeira conferência pública que fizemos, eu acho que foi em 2000, 2001, algo assim. Contatamos uma equipe de louvor e estávamos em uma igreja em Tulsa. Conhecíamos as pessoas lá. Eles nos deixaram usar o prédio e eu liguei para essa equipe de adoração e eles disseram que ficariam felizes em fazer a adoração. E disseram, ok. Então eles disseram, envie-nos uma espécie de programação do que está acontecendo. Enviamos a programação a eles. E eles disseram, notamos no início aqui, no início de cada culto, vocês têm apenas 30 a 45 minutos marcados para adoração. Eles disseram, precisamos chegar lá pelo menos 1h30 mais cedo todos os dias. E começamos adorando antes de deixar as pessoas entrarem, e depois disso precisamos de pelo menos 1 hora a 1h30 de adoração. Quando eu li isso, eles me enviaram um e-mail. Então, basicamente, eles precisariam de 1h30 a 3 horas apenas para fazer o que eles fazem. E eu escrevi de volta. E eu disse, em que pecado vocês estão que leva 3 horas para chegar na presença de Deus? E eles disseram, bem, nós todos temos coisas, todos precisamos nos livrar de coisa. E eu respondi, cara, eu não tenho que me livrar de nada quando eu estou diante de Deus. Ok? Eu não estou dizendo que coisas não vêm, só estou dizendo que não é assim que funciona. Mesmo que eu estou oprimido, ou deprimido, ou sobrecarregado, quando eu entro na presença, como é bom. Eu posso esquecer todas essas coisas e vamos apenas, Deus, aqui está o Senhor. Eu quero romper. Você quer romper? É fácil. Jesus, pronto, rompemos, aí está. Não temos que fazer todas essas coisas. Quero dizer, pense nisso. Então, quando falamos coisas como o que está acontecendo quando temos que lutar por 45 minutos ou 1 hora, eu não estou relacionando você com isso, por favor, entenda. No sentido de que eu acho que você está em pecado ou algo assim. Estou apenas dizendo que fomos treinados para pensar dessa maneira. E muito honestamente, a maior parte desse tempo tem a ver com o quanto nossa mente está renovada pela verdade da Bíblia. Muitas pessoas concordam com a Bíblia,
ok? E E.W. Kenyon chamou isso de ascensão mental. Você concorda com ela, mas você não acredita de fato. Concordar com ela é uma coisa, e a melhor ilustração que eu já ouvi, eu acho que eu ouvi isso de Kent Reagan. Eu não sei se foi ele quem disse isso primeiro, mas eu não acho que foi, mas ele disse: deixe-me dizer a diferença entre fé e consentimento mental. Ele disse que você tem esse cara e ele tem uma corda entre dois penhascos, ok? Ele tem um carrinho de mão e ele atravessa aquela corda bamba com aquele carrinho de mão. Ele atravessa e volta. Quantos de vocês acham que eu posso atravessar essa corda bamba de novo com esse carrinho de mão? Quantos de vocês acham que eu posso fazer isso? E todo mundo, sim, sim, você consegue, você consegue. Ele diz, ok, quem quer entrar no carrinho de mão? E um cara diz, bem, eu vou. Ele diz, aí está a diferença entre fé e a ascensão mental. O homem tinha fé, todos os outros apenas concordaram mentalmente que isso poderia acontecer. Então, como trazemos isso para a nossa vida? O que você faz mostra sua fé. Jesus viu a fé dos homens quando os viu, quando eles trouxeram seu amigo doente. Eles não conseguiram entrar na casa e eles começaram a tirar o telhado e ele viu a fé deles. Eles estavam fazendo o que quer que fosse necessário para obter o resultado que precisavam, certo? Isso é fé. A ascensão mental concorda que a Bíblia é verdade. Concorda com cada pedacinho dela, mas você age de acordo com ela? Não, mas eu concordo com ela. Veja, eu acredito que haverá pessoas, a mesma escritura que mencionamos anteriormente, que ficarão diante de Jesus e dirão, nós curamos enfermos, expulsamos demônios, falamos em línguas, nós fizemos todas essas coisas, e eu acredito que haverá pessoas que Jesus olhará e dirá, você fez isso? Sim, nós fizemos isso. Não, espere, não nós, você fez isso. Bem, eu estava em uma igreja, nossa igreja fez isso. Eu vi e eu concordei, eu fazia parte daquela igreja, e a igreja estava fazendo isso. Ok, mas você tem para perceber que há um nível, como o Todd estava dizendo antes. Você se junta a nós e nos ajuda, nos apoia quando vamos para o exterior. Há uma união, da qual você tem crédito no que estamos fazendo, mas para que esse crédito funcione, você ainda tem que estar fazendo. O que você pode fazer em casa, em outras palavras, Deus não relegou isso para que você apenas preencha um cheque e aí está o seu pagamento. Você pode fazer isso, você pode se juntar a nós, mas você também tem que colocar em prática. Você mesmo. Não é suficiente você ir a uma igreja onde eles expulsam demônios. Não é suficiente que você vá a uma igreja onde eles falam em línguas. Você precisa fazê-lo, você precisa abraçar isso. Internalizá-lo, fazer o que é certo. Então, isso é uma parte importante. Caso contrário, é apenas ascensão mental. E, honestamente, o consentimento mental dura apenas um momento. Então, a ascensão mental se torna dúvida e incredulidade. E o que acontece é que quando você não anda conforme o que você diz que acredita, você acaba não vivendo isso, então você passa a ter dúvida e incredulidade. E a primeira coisa que você faz é começar a separar as pessoas ao seu redor. E você começa a dizer, bem, elas não estão fazendo certo, olhe para essas pessoas, elas não estão fazendo isso, eu sou melhor que elas, minha vida é melhor que a delas, e você começa a separar, a julgar as pessoas, porque você não está de fato fazendo por si mesmo. E você se move da ascensão mental para a dúvida e para a descrença. Então é importante, tudo que você aprender, você deve fazer dentro de 72 horas, se for um fato. Tudo que você aprender, tudo que você ouvir, se você não coloca em prática dentro de 72 horas, as chances são de que você nunca vai fazer de acordo. É por isso que é tão importante, é por isso que o aspecto do discipulado é tão importante. O discipulado quase te força a fazer, certo? Porque alguém diz, ok, nós vamos e você vai fazer isso dessa vez. Eu não quero. Que pena. Você quer fazer parte desse grupo? Então você vai fazer, certo? Você é quase forçado a quebrar isso, por assim dizer, para que você possa realmente começar a fazer. Então, vamos ao manual. Falaremos mais sobre isso um pouco mais adiante. Na verdade, acabou... Diz assim, quando você orou para que sua filha voltasse à vida, demorou, mas valeu a pena? Sim. Foi, depois diz que eles estão lutando em oração por um dos seus familiares. Isso é uma pergunta. Então, quando desanimo, o Senhor diz para mim voltar à luta. É verdade, isso é bom. Tem sido uma longa guerra contra o mal rompendo-se, mas eu simplesmente não sei por que está demorando tanto. Normalmente a razão pela qual demora um pouco é porque você faz apenas o suficiente para aliviar a pressão.
Geralmente, o problema é que a maioria das pessoas não se irritam com aquilo. E se você ler esse segredo da cura, verá que um dos primeiros, se não o primeiro, é se irritar. Você tem que decidir, já chega. Você coloca o pé no chão e explode. Você persegue aquela coisa. Você explode, você faz o que tem que fazer, mas você vai atrás até que essa coisa termine em termos bíblicos, totalmente destruído. Você não apenas deixa recuar. Muitas pessoas, eu vi muitas pessoas, várias, que disseram que estavam permanecendo em fé, que estavam lutando e lutando contra a coisa e apenas aquilo aliviava. Então elas pensavam que acabou, então a coisa voltava e as matava. Então não é suficiente apenas aliviar a pressão, você tem que destruir a coisa. Você diz, como você sabe quando está destruído? Quando elas estão perfeitamente completas, curadas e normais. Certo? Então, há esse aspecto de você ficar irritado, dar um basta, como diríamos. Apenas cerre os dentes, mergulhe e exploda essa coisa. Quero dizer, você fica irritado. A melhor maneira de dizer é você fica bravo com aquilo. Você conhece a Bíblia, onde os cristãos chamam de justa indignação, ok? Basicamente é isso. O que significa que você se irrita e fica bravo e vai atrás dessa coisa. Agora, geralmente quando você faz isso, uma ou duas vezes, você não precisa fazer isso toda vez. Porque o inimigo, deixe-me dizer assim, sua reputação se espalhará entre o inimigo. Ele saberá se você está falando sério ou não. E então muitas dessas coisas, o problema é que fazemos apenas o suficiente para aliviar. E então, isso que deveria ter sido uma vitória muito rápida, acaba se tornando um tipo de guerra longa, arrastada e passiva. E o inimigo sabe que, se ele apenas persistir, ele geralmente vencerá, porque as pessoas se cansam. E elas se desgastam, ou outra coisa as atacam e elas simplesmente desmoronam. Portanto, a ideia é que essa é uma das razões pelas quais é importante você ter alguém que seja um amigo próximo, parceiro. Alguém que você pode se juntar especificamente para oração, para concordar em fazer essas coisas. E quando você se sentir vacilante, você pode ligar para eles e dizer, sabe, essa batalha eu estou ficando meio cansado e eles precisam animar você, eles vão te encorajar. A Bíblia chama isso de exortação e eles precisam te empurrar, ok? A Bíblia fala sobre provocar um ao outro ao amor e às boas obras. Às vezes você precisa ser provocado, amém? Muitas vezes, na verdade. E tudo isso tem a ver, mas o inimigo sabe que se ele conseguir fazer isso demorar, então novamente você vai apenas aturar isso. E geralmente ele dirá, ok, esse é o limite deles. Então se eu puder mantê-lo até aqui, eu posso me divertir com eles. E eles não vão se irritar e não vão me perseguir. E o que você tem que fazer é aprender a diminuir sua tolerância a zero. Certo? Para que quando o inimigo vier, você tenha absoluta nenhuma tolerância. Porque o que você tolera vai dominá-lo. Então você precisa definir isso em você. Agora, vamos voltar ao manual, ok? Seção 9. Está falando sobre cura divina e a vontade de Deus. Existem vários deles aqui, e obviamente eu não vou ler todos eles, porque você pode lê-los, então eles são autoexplicativos, eu não preciso lê-los. Mas eu quero que você entenda o princípio. O princípio aqui é, estamos falando sobre a vontade de Deus. João 10:10 diz, eu estou apenas usando essa escritura como exemplo. São exemplos. Uma vez que, veja isso, você deve ser capaz de pegar as escrituras e aplicá-las da mesma forma. Então, entenda o princípio, ok? Não tome isso como uma fórmula, mas entenda o princípio por detrás dele. João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ok? Então, qual seria o princípio ali sobre a vontade de Deus? Bem, se Jesus viesse nos dar vida e mais abundantemente, então deve ser sua vontade que tenhamos vida, amém? E que a tenhamos mais abundantemente. E se ele vier em contradição com que a vontade do inimigo é roubar, matar e destruir, então da mesma forma a vontade de Deus tem que ser que não sejamos mortos, não sejamos destruídos e não sejamos roubados. Ok? Você consegue ver isso? Então esse é o princípio, é assim que você aplica isso. Então, tudo que você lê na Bíblia, sobre tudo que ela diz que nos dá, podemos saber que essa é a vontade de Deus. Sabemos que o contrário disso é o que o outro lado não é a vontade dele, certo? É simples. 1 João 3, verso 8.
Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para esse propósito, o Filho de Deus se manifestou, para que pudesse destruir as obras do diabo. Então, a vontade de Deus é que as obras do diabo sejam destruídas. Certo? Você diz, ele cumpriu isso? Sim, cumpriu. Ele destruiu, ele tirou todo o poder, toda a autoridade. Agora, entenda. Ele tirou a autoridade do inimigo, mas o inimigo ainda tem habilidade. Isso significa que ele ainda pode fazer algo. Essa é uma das coisas que sempre me surpreende quando eu ouço os cristãos falarem. Porque eles vão dizer assim, eu sei que não é vontade de Deus, mas eu dei autoridade ao diabo, porque eu acabei abrindo a porta aqui, eu devo ter feito algo para abrir a porta e deixá-lo entrar. Eu não sei o porquê. Eu não sei o porquê as pessoas pensam assim. Ele é chamado de ladrão, certo? Ladrão não abre e entram pelas portas abertas. Eles arrombam. O que faz um ladrão? Ladrão é o fato de não ter autoridade. Ok? No minuto que o ladrão tem autoridade, ele não é mais um ladrão. Se você entrar em um banco e diz, eu quero sacar dinheiro, eles vão dizer, qual é o número da sua conta? Ah, bem, eu não tenho conta aqui. Eu só quero pegar dinheiro. Você pode dizer, bem, você não tem essa autoridade. Eu sei que eu não tenho autoridade, é por isso que eu sou um ladrão, mas eu tenho uma arma. Vê? Eu tenho habilidade. Entende? Então eles têm habilidade, mas eles não têm autoridade. Isso é o que faz um ladrão. Ele tem habilidade, mas não tem autoridade. E por alguma razão, os cristãos pensam que se o inimigo ataca, ele tem que ter autoridade para atacar. Se ele tivesse autoridade, ele não seria um ladrão. Entende? Agora, vamos apenas levar um passo adiante. Vamos olhar para o princípio aqui. Como eu disse anteriormente, estou dirigindo um Yukon e eu tenho as minhas chaves. As chaves dele. E muitas vezes eu a deixo por aí em algum lugar. E digamos que eu estivesse lá atrás, conversando com alguém, na cabine de som, e eu coloquei as minhas chaves por aí, então alguém entrou, passou, e eles disseram, olha, umas chaves. E eles pegaram as chaves e foram lá fora. Apertaram um alarme o suficiente até o meu carro finalmente responder. E então eles disseram, ei, vem aqui, por que você não leva esse carro para dar uma olhada? E eles entregassem para outra pessoa, então essa pessoa entra no carro, dirige, e quando fizermos uma pausa, eu vou lá para pegar algo no meu carro e ele não está mais lá. Adivinha o que eu vou fazer? Eu vou chamar a polícia e dizer, alguém roubou meu carro. Bem, você deu permissão a alguém para dirigi-lo? Não. E então eles vão encontrá-lo, eles vão parar o carro, e então eles vão prender o cara. E o cara vai dizer, espere, meu amigo me disse que eu poderia dirigir esse carro, eu tenho a permissão. Você vai dizer, qual é o nome do seu amigo? Kurt Blake? Não. Bem, então seu amigo não tem autoridade para lhe dar essa permissão. Você está comigo até aqui? Então o que estou dizendo é isso. Para lhe dar, apenas a pessoa que possui o carro pode dar permissão a outra pessoa para dirigir o carro. Certo? Ok? Agora a Bíblia diz, e aqui é quando as pessoas dizem, bem, foi isso que eu fiz? Eu dei permissão ao diabo, eu dei a ele autoridade para fazer isso? Ok, primeiro, vamos esclarecer, você é um cristão, sim? Então você não tem autoridade para dar permissão, porque você não é seu, você foi comprado por um preço, você foi comprado por Jesus e ele é o único que pode dar autoridade ao diabo e ele é aquele que tirou a autoridade do diabo. E nunca devolveu ao diabo, você entende isso? Então o diabo, só porque ele ataca, só porque ele tem a capacidade, não quer dizer que ele tem autoridade para fazer. Isso é uma mentira. É uma vaca sagrada que a igreja construiu e é uma que fez com que as pessoas permanecessem cativas, para conseguirem continuar aturando situações, porque elas pensam, bem, então Deus deve ter permitido. Não, Deus disse, eu vou permitir o que você permitir. Jesus disse, eu estou te dando as chaves do reino. As chaves do reino. E tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Agora deixe-me perguntar-lhe, onde começa o ligar e desligar? Na terra, não no céu. Ele não disse, escutem, o que eu ligar no céu é isso que vão ligar na terra. Ele não disse isso, ele disse, o que quer que você ligar agora, essa palavra liga e desliga, porque soa muito King James, certo? E as pessoas não percebem que tudo que ele estava dizendo é, tudo que você ligar, tudo que você permitir, eu vou permitir. Tudo que você desligar, em outras palavras, tudo que você proibir, eu vou proibir. Então, basicamente, ele disse, eu coloquei você sobre tudo isso. Ele disse, os céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Esse é o nosso dever, essa é a nossa responsabilidade. Ele pôs Adão sobre a terra e disse, você aguarda, você domina a terra.
Você enche, você cuida dela. E essa é exatamente a posição que Jesus nos colocou de volta. Nós devemos, a Bíblia nos diz em Romanos 8 que a terra, a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. O que ela está esperando? Como ela está gemendo? São todas as coisas que acontecem. E cabe a nós crescer e aparecer, que é o que significa se manifestar. E quando crescemos e aparecemos, começamos a tomar nossa posição de autoridade. Então é quando começamos a nos posicionar, começamos a dizer, não, isso tem que parar, não vamos aturar isso, não vai acontecer isso. Então a terra começa a parar de gemer, porque os filhos de Deus estão tomando a autoridade. Chamar as coisas que não são como se fossem, e começar a colocar as coisas no lugar. Então toda essa ideia de, bem, se está acontecendo, Deus deve ter permitido. Não. Você permitiu. Quantas vezes as pessoas dizem coisas como, bem, Deus, por que você deixou isso acontecer? E eu garanto que Deus diz, por que você deixou isso acontecer? Eu disse que você tinha autoridade. Vamos discutir isso um pouco mais adiante, porque, como eu disse, tudo está aqui, está apenas vindo espontaneamente. Você pode dizer, vá comigo, eu vou mostrar para você em sua Bíblia primeiro, e nós veremos isso mais adiante no manual. Você acredita na Bíblia? Ok? Então, se eu lhe mostrar na Bíblia, você vai acreditar, certo? Ok. Você deveria saber que se eu disser algo assim, eu estou encurralando você. Amém? Agora, abre lá Mateus 28. Mateus 28. Verso 16. Vamos começar aqui. Então, os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Agora, primeiro, quer saber? Estamos bem aqui. Você vê onde está escrito, mas alguns duvidaram? Eu achei isso bem legal, porque você sabe que foi escrito por Mateus. E Mateus estava lá, certo? Ele era um dos discípulos, ele estava lá. Então você vai para Marcos, mantenha o verso anterior, não perca Mateus 28, você não precisa abrir. Mas se você quiser, você pode ler por si mesmo. Mas em Marcos 16, é meio que a mesma situação, mas Marcos registrou um pouco diferente, porque ele disse aqui. Vamos no verso 12. Depois disso, ele apareceu de outra forma a dois deles, que caminhavam para o campo, e indo eles, anunciaram aos outros, mas nem ainda esses creram. Depois ele apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e os repreendeu pela incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto a ressurreição. Agora, note quando Marcos diz isso. Ele disse eles, em outras palavras, ele estava dizendo todos eles, não é mesmo? Ele está dizendo eles, significando todos. Eles tiveram dois que estavam andando, eles tiveram Maria Madalena, e diz que eles não creram neles. Então Marcos diz que nenhum deles acreditou. E claro que Marcos não estava lá quando isso aconteceu, mas Mateus estava. E não é engraçado que Mateus diz, bem, houve alguns que não creram? Automaticamente, por que Mateus diria isso? E Marcos diz que todos eles não creram. Bem, porque Mateus estava tentando dizer, bem, sim, houve alguns de nós que não acreditaram. Isso dá a ideia de que ele foi um dos que acreditaram. Ele estava se encobrindo. Entende o que eu estou dizendo? E é engraçado quando você lê isso, como a Bíblia mostra as fragilidades. Todas as falhas. E ele diz, e Mateus disse, sim, houve alguns que não acreditaram. Vamos ser mais precisos. Mateus, nenhum de vocês acredita. Sim, você está certo, nenhum de nós. Então, de qualquer forma, eu só queria apontar isso, mas agora vamos voltar para Mateus 28. Jesus veio, eles o viram e o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus veio, verso 18, e lhes falou, dizendo, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. É isso que sua Bíblia diz? Todo o poder? A Bíblia de alguém diz algum poder? A maior parte do poder? É isso que diz? Diz a maioria, não é? Na verdade, eu acredito que no grego essa é a palavra que literalmente significa tudo. Agora, olhe para isso, todo o poder. E essa palavra poder no grego, a palavra poder aqui, é a palavra exousia, e significa autoridade. Então Jesus disse que toda autoridade
foi dada a ele no céu e na terra. Agora, onde mais? Praticamente céu e terra. E é isso. Não é mesmo? Significa que, em outras palavras, é dele. Então toda autoridade é dada a ele no céu e na terra. Não é mesmo? É o que a sua Bíblia diz? Se está na sua Bíblia, você tem que acreditar, certo? Isso foi no final, depois que ele ressuscitou, ok? Então essa é a questão. Ele disse toda a autoridade. Agora aqui está o problema que eu tenho quando as pessoas dizem: bem, você não entende. Ele disse, eu dei autoridade ao diabo porque eu fiz isso. Ok, no minuto que você diz que pode dar autoridade ao diabo, você acabou de fazer dessa escritura uma mentira. Porque você está dizendo, bem, naquele momento Jesus não tinha toda a autoridade porque o diabo tem um pouco. Porque eu dei a ele. Então, o problema nem é o diabo ter autoridade. O problema é achar que você tem. E que você pode dar a ele. Vê o que eu estou dizendo? Jesus tem toda a autoridade ou ele não tem. A Escritura diz toda. Isso significa que o diabo não tem autoridade para fazer nada. Mas ele é um ladrão, então ele não precisa de autoridade. Ele não precisa de autoridade para fazer o que ele faz. Então esse é o ponto que estou tentando passar a você. E essa é uma grande coisa que causou muito problema na igreja. É que as pessoas pensam que se o diabo tem autoridade, eu não posso fazer nada sobre isso. Se Deus lhe deu a permissão, eu não posso fazer nada sobre. Porque Deus lhe deu permissão, eu estaria anulando a Deus, e isso seria uma maneira correta de pensar. Mas o fato é que Deus não lhe deu permissão. Por quê? Porque Jesus tem toda a autoridade. E ele nunca deu autoridade ao diabo. De fato, o mais próximo que chegamos é que, perto do fim, na verdade, no final, no Apocalipse, vamos colocar assim, no livro do Apocalipse, diz que esses espíritos demoníacos terão autoridade por alguns meses, 5 meses, para machucar o homem. E essa é a primeira vez que você vê algo depois disso, onde isso realmente aconteceu. Onde o diabo ou seus demônios ou qualquer outra coisa possivelmente teria algum tipo de autoridade. E isso foi durante um período específico de tempo que tem a ver com o maior problema que a Terra já viu. E assim, automaticamente, podemos ver até agora o que é incrível, é que, até aquele momento, o inimigo não tem autoridade para fazer nada. Porque se ele tivesse, por que ele seria dado autoridade por 5 meses? Ele já tinha por 2000 anos, então toda a questão do diabo ter autoridade não se sustenta em nenhum momento. Agora, deixe-me dizer, por que essas coisas acontecem? Você sabe que a Bíblia diz que a maldição sem causa não funciona. Então tem que haver uma razão. Há uma razão. Há 3 delas, certo? A primeira razão pela qual as coisas acontecem com as pessoas e porque as pessoas ficam doentes ou coisas diferentes acontecem é a semeadura e colheita. Se você semeia na carne, você colhe destruição da carne, certo? Se você semeia no espírito, você colherá a vida eterna. Agora, quem está encarregado de semear? Você está. Você decide. Eu não quero continuar colhendo o que eu estou colhendo. Então o que você faz? Muda a semente. Ok? Mas você é quem manda. Você decide o que você semeia. Você decide o que você colhe. Quando você decide o que você semeia, você está decidindo o que você colhe. Então tome cuidado com o que você semeia, certo? As pessoas dizem, bem, você sabe, eu não sei, não tenho certeza se isso é verdade. Gálatas diz para não se enganar, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, ele também colherá. Bem simples. Agora, a segunda maneira que as coisas acontecem é através do que geralmente é chamado de acidente. E quando eu digo acidente, eu sei que algumas pessoas dizem, bem, não é um acidente. Ou Deus está agindo ou o diabo, ok? Quando eu digo acidente, o que eu quero dizer é que você não planejou. Você não sabia que foi planejado, foi algo que veio do nada. E você não tinha planos para aquilo, então seria um ataque, ok? Que na verdade é a terceira, o que chamamos de terceira coisa. Então nós apenas damos o termo acidente, significando que ninguém planejou aquilo. Você vive em um mundo caído, e no próprio mundo, aqui está a questão. A Bíblia diz que de acordo com Deus, a igreja, o caminho dos justos cresce cada vez mais brilhante, até se tornar dia perfeito. Então devemos ficar cada vez melhores, estamos na verdade subindo. Newton, em sua terceira lei da termodinâmica, diz que tudo desce. E se você olhar para a Terra,
tudo na Terra está descendo, tudo está degenerando e tudo piorando. O que é muito engraçado, porque ainda se recusam a aceitar a ideia de que a evolução não pode ser verdade. Com base no fato de que, de acordo com a evolução, tudo caminha para cima, porque viemos do nada. E fomos ficando cada vez melhores e melhores e melhores. E ainda assim, tudo na vida nos mostra que nada melhora. E tudo fica pior, certo? E tudo se torna envelhecido. Por causa do mundo em que vivemos, que a própria Terra foi contaminada pelo pecado. Pelo princípio do pecado, que causa a morte, e toda a vida é um processo para a morte e é um processo de decadência. Você entende? No minuto em que você nasce de novo, as coisas começam a acontecer e você começa um envelhecimento que faz parte do processo de envelhecimento, que é parte da degeneração desde o início. Até mesmo suas próprias leis provam que a evolução não é verdade. Mas uma das razões pelas quais a evolução é mantida tão forte é porque os cristãos tendem e continuam incentivando. Você diz, como eles continuam incentivando a evolução? É fácil. A maioria dos cristãos, a Bíblia diz que quando você nasceu de novo, você foi recriado. E quando você nasceu de novo completo nele. Isso significa que no momento em que você nasceu de novo, você foi instantaneamente uma nova criação. Certo? Mas, por alguma razão, os cristãos não querem acreditar nessa nova criação. Eles querem acreditar na evolução. Porque eles provam isso. Porque eles pensam que se eles continuarem vindo à igreja por tempo suficiente, eles eventualmente vão evoluir para o cristão que Deus quer que eles sejam. Então, na realidade, a maioria dos cristãos pratica a evolução, pelo menos no seu processo de pensar. Você não está evoluindo para o cristão que Deus quer que você seja. Ele recriou você no espírito para fazer de você a pessoa que Ele quer que você seja. Agora, tudo que você está tentando fazer é se ajustar na mente. Entende isso? Não é uma evolução. Você nunca vai se tornar a pessoa que Deus quer que você seja. Você nasceu a pessoa que Deus quer que você seja. Agora, você precisa renovar a mente para alinhar com quem você realmente é. Porque a maior parte de como você pensa não é quem você é, ok? Agora, o verdadeiro você está dentro. Você real é esse espírito em você, não todas as outras coisas, certo? Esse corpo não é você, ok? Parece com você, mas é porque está envolvido em seu espírito. Mas o verdadeiro você está no espírito. Certo? A sua alma lhe dá a sua personalidade, dá a você o seu temperamento e todas essas coisas. E é isso que muda com base em você. Então, o ponto principal disso é que nascemos de novo completos. E como dissemos, o que essa palavra completo significa, diz que você está completo nele, quando você nasceu de novo. Eu sou avô 7 vezes agora, eu tenho o meu neto mais novo, tem pouco mais de 2 anos, e o meu mais velho vai fazer 14 no mês que vem. Acho que está certo. Ok? Estou tentando acertar nas datas. E dessas 7, todas as vezes que estivemos lá, e eu estive em alguns deles, alguns dos partos eu estive na cidade, pude ir, e toda vez que eles nascem, nós vamos ao hospital, e você fica lá esperando que eles abram a janela. Quando eles trazem o pequeno, eles trazem, e lá está aquele bebê, e nós fazemos a mesma coisa que todo mundo faz. Você olha para eles, e é um menino, é uma menina, eles não são lindos. Então a primeira coisa que você faz é, começa a contar tudo, ok? 2 orelhas, 2 olhos, um nariz, ok? Dedos, bom, sim, perna, eles estão completos. Glória a Deus, eles estão completos. Mas eles estão crescidos? Estão maduros? Não. Mas quando amadurecem, se nascem com 2 braços, eles não vão ter 3 quando crescerem. Certo? O que significa crescer? Tecnicamente, crescer e amadurecer significa aprender a usar aquilo com o qual você já nasceu. Não é mesmo? Eles começam a aprender a andar, não aprendem a andar com uma perna. Eles vão aprender a andar com o que eles nasceram, com 2 pernas, e começam a andar. Então eles aprendem a usar as 2 mãos, e já percebeu que assim que descobrem as mãos, eles ficam olhando para elas constantemente, ficam pensando qual é o gosto delas. E esse é o progresso. Então, eles continuam a partir daí. Mas crescer, amadurecer, significa simplesmente aprender a usar aquilo com o qual você nasceu. Cristãos, quando as pessoas nascem de novo, você nasce de novo completo. Maturidade espiritual é simplesmente você aprender a usar aquilo com o qual você nasceu. É simples. Não estamos esperando a próxima coisa acontecer.
Estamos tentando aprender a usar o que Ele nos deu quando nascemos de novo. Fomos recriados à sua semelhança e à sua imagem. Eu até diria em seu poder, porque pela fé temos acesso ao seu poder, certo? Então, vamos ver o que ele disse. Eu quero voltar para Mateus 28, verso 18. Todo poder, toda autoridade me é dada no céu e na terra. Agora preste atenção nisso. Portanto, vão. E note aqui, ele não disse, porque eu tenho todo o poder, estou dando a vocês. Ele não disse isso. Ele disse, todo poder, toda autoridade me é dada no céu e na terra. Portanto, vão. Em outras palavras, vocês irão porque eu tenho toda a autoridade. Vocês vão em meu nome. E vocês farão essas obras poderosas e maravilhosas em meu nome. Porque eu tenho todo o poder. E as pessoas dizem, bem, se somos fiéis, então ele nos dará poder. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que se você for fiel, ele vai aumentar o que você tem sido fiel, certo? Ele nunca diz que ele vai te dar mais poder. Na verdade, a Bíblia é bem clara em Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder, habilidade, dunamis, habilidade milagrosa, depois que o Espírito Santo vier sobre vós. E ela não dá nenhuma indicação de que esse poder deve crescer, ou que você recebeu uma quantidade de poder e continua a crescer. A razão de que isso não pode ser verdade é porque depois que o Espírito Santo vier sobre você, então o que você está recebendo não é poder, mas o Espírito Santo. E esse poder está no Espírito Santo, mas está em Cristo porque ele tem toda a autoridade, entendeu? Agora estamos falando sobre a diferença entre habilidade e autoridade. Então, no minuto em que você nasce de novo, João 1,12 nos diz, todos quantos o receberam, deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus. Ok? Então, no minuto em que nascemos de novo, temos essa autoridade, nos tornamos filhos de Deus. Somos filhos no segundo em que nascemos de novo. Então ele diz, e porque vocês são filhos, Gálatas 4, verso 6, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao vosso coração, que clama, Abba, Pai. Então, porque somos filhos, ele envia o seu Espírito, o Espírito do seu Filho, o mesmo Espírito para nós, que nos permite clamar Abba, Pai, e nos faz filhos, e porque temos o Espírito dele, e é o Espírito que nos dá poder, esse poder está em Cristo. Então, o poder não é seu, no sentido de que é algo que você é dono. É seu, no sentido de que não é mais você quem vive. Mas Cristo vive em você. Então, quando você ministra cura, quando você ministra alguma pessoa, quando você expulsa um demônio ou qualquer outra coisa, não é você dizendo. Jesus decidindo se concorda com você. Então, decide quando poder liberar para que seja feito. Quando você fala em nome dele, é como se ele estivesse falando. E é como se fosse toda a autoridade que está em seu nome. Quando um policial ele para você, você não olha para ele e diz, ele é apenas um cabo, ele nem mesmo é um sargento. Ele certamente não é o chefe de polícia, então eu não tenho que obedecê-lo. Ele não tem nenhuma autoridade de verdade. Se ele tivesse autoridade de verdade, ele teria estrelas ou barras ou algo ali. Ele teria algo, se ele tivesse autoridade de verdade. Mas ele é apenas um nível mais baixo. Então, quando eu tiver autoridade suficiente de tentar me parar, então eu vou deixar ele me parar. Veja como isso funciona para você, ok? O fato é que não importa se ele apenas foi contratado naquela manhã. Se ele acabou de receber seu certificado do Estado, você é um oficial de paz certificado para o Estado do Texas. E no minuto em que ele recebe o distintivo, adivinhe, ele tem autoridade total. Da cidade, Estado, seja lá o que o contratou. Tudo o que isso significa é, toda a autoridade deles está por trás dele. Se ele precisar recorrer a isso, toda essa autoridade pode operar nessa situação. Por exemplo, é muito fácil ver isso. Tudo que você precisa fazer é ouvir essa chamada pelo rádio. Oficial ferido. Se você recebe essa ligação, veja o que acontece. Todos os policiais se reunirão imediatamente naquela área. E eles trarão todo o poder de fogo. Quero dizer, cada parte de sua capacidade de resolver problemas chegará naquele lugar. Por quê? Porque um deles ferido é todos feridos. E eles reconhecem isso. Por quê? Porque não é sobre o nome. Quando o policial para você, você não diz qual é o seu nome. Deixe-me ver se você é um policial de verdade. Não. O distintivo é o que conta, certo? E a cidade que lhe deu esse distintivo,
E se você for ao tribunal, não diz oficial tal e tal, ou apenas o nome dele contra você. Diz a cidade de contra você, entendeu? Então, isso não tem nada a ver com a autoridade dele. Tem a ver com a autoridade daquele que ele representa. Entende? E uma vez que você entende isso, agora você começa a perceber. Quando eu me posiciono, não é sobre mim, não é sobre meu nome, não é sobre John D. Lake, não é sobre o nome de ninguém, mas o nome dele. E o nome dele tem tudo por trás. Por quê? Porque ele recebeu um nome acima de todo nome. Ele foi exaltado e dado um nome que, a esse nome, tudo tem que se dobrar diante dele, entende? Se você pode nomear algo, tem que se ajoelhar. Se tem o nome de câncer, tem que dobrar os joelhos. E mesmo que não tenha nome, você pode chamá-lo do que quiser e ele tem que se ajoelhar, certo? Você pode até dizer, você que não tem um nome, hoje você se chama nenhum nome, ajoelhe-se, certo? Então, você tem automaticamente, não é sobre você, porque não é mais você quem vive, mas Cristo quem vive em você. Jesus disse, quando você fala, se eles te ouvirem, ele disse, se eles te rejeitarem, não estão rejeitando você, estão me rejeitando. Por quê? Porque se você falar em meu nome, eu estou falando. Nós perdemos isso, achamos que ainda há alguma separação. Veja o que Jesus disse a Saulo. No caminho para Damasco, o que ele disse? Ele o cegou, e a primeira coisa que ele disse foi, por que me persegue? E ele disse, Senhor, quem é você? Como assim? Eu nunca persegui Jesus. E o que ele disse? Você está perseguindo o meu corpo. E se você está perseguindo o meu corpo, você está me perseguindo. Certo? Veja, se você me dá um tapa no braço, você pode não ter dado um tapa na minha cabeça, mas você me deu um tapa. Por quê? Porque agora somos conectados, amém? Isso é parte do meu corpo. E quando você faz isso com Jesus, é a mesma coisa. Quando você se torna parte do corpo dele, você faz parte dele. E quando você fala, ele fala. Entende? Uma vez que você entende isso, é um mundo inteiramente novo. Tudo muda. Como você vive, como você vê as coisas, como você fala, como você conversa. Tudo é diferente. E honestamente, seus amigos mais próximos, seus parentes mais próximos, as pessoas ao seu redor, se eles não estão no mesmo caminho com você, eles não vão entender. Eles não vão te entender. Eles vão pensar que você é louco. Mesmo se eles estão indo na mesma direção, mas eles não chegaram lá, a Bíblia diz que ser carnal, ter uma mente carnal é morte. E diz que a pessoa de mente carnal não entende as coisas do Espírito. Porque as coisas do Espírito são discernidas espiritualmente, e a mente carnal não pode entender. Então, mesmo que alguém tenha nascido de novo, mas eles têm uma mente carnal, você pode falar sobre essas coisas, e eles não vão entender. Porque a mente carnal deles é aquela inimizade, existe hostilidade contra Deus. Mas mesmo se eles nasceram de novo, sua mente carnal ainda trabalha contra as coisas de Deus. E eles vão olhar para você, quem você pensa que você é? Você não está me ouvindo. Eu não estou falando sobre mim, eu estou falando sobre ele. Mas você disse que pode curar os doentes. Eu nunca disse isso. O que eu disse é que posso impor as mãos sobre os doentes e eles vão ser curados. Por quê? Por causa dele, não tem nada a ver comigo. Eu vou ser obediente a ele. Mas ele não está me recompensando porque tenho sido um bom cristão por todos esses anos. Não é por isso. É só porque eu vou me entregar a ele, aceitar sua vontade, fazer o que ele me pediu para fazer, certo? Você diz, bem, como você sabe o que ele te pediu para fazer? Ele anotou para você um dos maiores problemas é que todo mundo está esperando um telefonema de Deus. Mas ele já nos mandou uma carta. E todos estão esperando um telefonema. E está muito claro que a carta é melhor. Por quê? Porque está escrito. Não é engraçado como todo mundo hoje... Se você antigamente lembra como era, se você ia fazer um contrato verbal, você deu sua palavra, você apertou a mão, se eu recebi a palavra dele é o que conta. Não mais, agora todo mundo quer um contrato, eles querem no papel. Eu quero ver em preto e branco, eu quero papel, eu quero seu nome assinado nele, eu quero algum tipo de papel que diga isso. E Deus disse, sim, eu sabia que isso aconteceria, então eu te dei isso. A Bíblia. E todo mundo diz, bem, eu não tenho certeza, posso ouvir algo? Eu já dei a você um contrato, está escrito. Eu já te dei uma aliança. Eu já te dei um novo testamento, uma última vontade. E testamento de Jesus Cristo. Essa é a vontade dele, isso é o que ele quer que seja feito. E não só ele. Ele não morreu para providenciar, ele voltou para ter certeza de que seria realizado corretamente. Isso é muito bom. Amém?